Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar com Francisco Mazan. Que todos vocês possam ser bem-vindos enquanto vocês vão se acomodando, procurando um lugar confortável. Eu vou colocar o título do nosso Evangelho de hoje, certo? Pronto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Ele nos ampare. Que nesse dia que é de hoje, como dizia uma amiga antiga minha, todos me escutam bem? Todos escutam bem? Alguém falou aqui que está sem áudio. Que nesse dia que é de hoje, que nós possamos estar mobilizados na chama do amor incondicional, envolvidos na melhor das vibrações, abraçados, aconchegados, amparados pelos espíritos de imenso amor. Que o Cristo Nosso Senhor e a Mãe Santíssima possam interceder por nós, junto aos seres angélicos, aos seres arquiangélicos, às ordens seráficas, doando suas energias para todas as falanges de luz de Irmã Sheila Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, André Luiz, Meimei, Teresa Dávila, Terezinha de Jesus, Marco Prisco, todas as falanges de espíritos amigos, caboclos, pretos velhos, mães pretas, tios, xamãs, boiadeiros, baianas, ciganos, orixás, espíritos da natureza, comandados pelos devas e mahadevas, que possam todos, juntamente com os mestres ascensionados, com todos aqueles que já caminharam bem mais adiante na jornada e que olham para trás, talvez recordando quando olham as nossas dificuldades, tudo aquilo que eles um dia visitaram, atravessaram e triunfaram. E aí eles retornam com seu olhar, com seu amor, com a sua boa vontade, com a sua caridade, com a permissão divina. E estendem de novo a mão para nós que aqui ficamos, nós que ainda estamos atrasados, nós que ainda estamos a caminho, nós que ainda vivemos as aflições, que ainda temos ajustes de contas a fazer com as leis maiores. Que todos eles, abençoados pelo Pai Celeste, possam, nesse instante, encontrar no seu coração e no meu coração uma brecha por onde eles possam adentrar. E através dessa brecha, que é a nossa própria centelha, que é o nosso chakra cardíaco, que ela possa reluzir, resplandecer como uma chama acesa de luz-amor. E então, através dessa luz-amor, eles possam transmitir todos os fluidos salutares através de nós, em torno de nós, em nossos lares, em nossa vizinhança, para os nossos entes queridos, para os nossos adversários, para nós mesmos. Como eu sempre digo aqui todas as semanas, nós estamos fazendo esses evangelhos
desde que a pandemia iniciou, desde o ano passado. Já se vão aí muitos meses, mais de um ano, 1 ano e 6 meses, talvez, 7 meses. E nunca é demais lembrar que realizar o Evangelho no lar ajuda a dissolver as emanações energéticas nocivas, sejam aquelas que são magnetizadas pelos irmãos desencarnados que possam estar no campo de nossos lares ou nos nossos próprios campos, como também aquelas energias nocivas que nós mesmos criamos através dos pensamentos negativos, das palavras sombrias, das formas de agir que não estão condizentes com a lei do amor. Então é importante implantar o Evangelho no lar durante um dia da semana, por 20 a 30 minutos no máximo, e você estará gerando um benefício enorme não só para você, mas para toda a sua família, mesmo que eles não aceitem, não acreditem ou não queiram participar. Você não precisa forçar ninguém. Faça a sua parte. Se você acha que encontros como esse podem ajudar outras pessoas, nos comentários, não aqui enquanto eu estou falando, mas quando o vídeo estiver gravado aqui no Instagram, ou quando o card do encontro for anunciado, você pode marcar nos comentários o nome das pessoas que você quer convidar, ou você pode pegar o link da reflexão da noite e mandar para a sua lista de transmissão, convidando as pessoas para estarem conosco. Que Deus nos envolva, que Deus nos proteja, que Deus nos ampare, que o Cristo nesse instante nos traga a sua paz. E então nós podemos dizer assim: eu aceito o dom da paz no meu coração, eu aceito o dom da paz na minha alma, eu aceito o dom da paz na minha mente e nas minhas emoções. Digo a tudo o que procura tentar-me, afastando-me do meu centro de paz. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Eu sou a chuva suave da paz. Eu sou um servo da paz. Eu estou selado no coração da paz. Que o mundo permaneça numa aura de paz divina, que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, como vocês podem ver, é a melancolia, retirado das Instruções dos Espíritos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um texto pequenininho, de François de Geneve, que diz assim: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais melancólicos, vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito.
lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai os resolutos. Duram um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições na terra. François de Genève, Bordeaux. Queridos amigos, quem de nós nunca sentiu ou não sente melancolia, tristeza, abatimento em algum grau? Quem de nós não se vê por vezes tocado por essas emoções e por esses sentimentos de vaga saudade, nostalgia, ou por vezes inclusive de desesperança e sentimento de despertencimento, de exclusão, de anseios não correspondidos, que fazem com que olhemos para o alto e achemos que seria muito melhor que nós não estivéssemos por aqui, que estas expiações ou que estas provas acabassem logo e que nós pudéssemos voltar a esse lugar que nós não sabemos qual é. Quem de nós nunca sentiu ou sente isso? De vez em quando, por vezes, de vez em sempre. A orientação dos Espíritos é muito objetiva quando ela nos diz que é importante enfrentar isso de maneira resoluta. Seja a explicação de que o nosso espírito de fato se sente tocado pelas saudades do mundo espiritual, seja pelas questões da vida, que eu como psicólogo posso dizer que seus enfrentamentos por vezes vão tocar o nosso psiquismo e nos forçar a uma introversão, deprimir o nosso humor, mexer com os nossos medos e nossas ansiedades, e por razão disso, e em razão disso, gerar em nós angústia, tristezas, respostas naturais quando nós estamos diante da insatisfação, da ausência de sentido, da falta de propósito, da ausência do amor, muitas vezes em nossas vidas. A ideia de trazer o tema não é explicar por que acontece, mas chamar a atenção para todos nós que, quando vier a melancolia, naqueles dias em que a chuva tocar os nossos olhos, aqueles dias em que nós nos sentirmos inexplicavelmente estranhos, angustiados e tristes, como muitas vezes eu escuto as pessoas me dizerem: eu estou sentindo isso e não sei explicar porquê, não sei de onde isso veio, não sei o que causou isso, e a gente fica tentando encontrar explicações que podem inclusive estar no inconsciente, que podem estar relacionadas a interferências espirituais, que podem ter sido uma contaminação energética de um campo de alguém que estava dessa forma e que você teve contato com essa pessoa, ou que pode ter surgido do cultivo mental de pensamentos sombrios, funestos,
Mas de tudo e por tudo, queridos amigos, é preciso que nós cultivemos a fé, é preciso que nós cultivemos a esperança, e é preciso que nós, como nos ensina a orientação dos Espíritos, enfrentemos resolutos para que a nossa força de vontade não seja abatida, para que a nossa marcha não seja detida, para que nós possamos encontrar alento na medida em que nós sejamos capazes também de oferecer alento para outras pessoas em torno de nós, que talvez saibam menos que nós, talvez possam menos que nós, talvez precisem mais que nós. Ou, como não sabemos realmente, talvez tenham dores muito maiores que as nossas, faltas muito maiores que as nossas, e é por isso que se diz que fora da caridade não há salvação. E é bem aí que a gente encontra o ponto de apoio, de ancoragem, para nós nos fortalecermos. Os espíritos amigos estão sempre conosco, isso é um fato. Mesmo quando nós nos achamos mais solitários, por vezes abandonados no destino, eles estão conosco. É que às vezes determinadas provas ou expiações, nós não podemos sofrer intervenções muito objetivas, porque o mérito precisa ser nosso. Por vezes fomos nós que pedimos para atravessar por aquelas dificuldades, por aquelas provas, por aqueles sofrimentos. E através da maneira com que nós atravessamos coisas que parecem, naquele momento, eternas, uma eternidade, um tempo que não passa. É preciso que nós saibamos que essas coisas são longas, talvez, no tempo da Terra. São longas e difíceis, talvez, a partir da perspectiva do homem, da mente material. Mente material é uma redundância porque mente é tão abstrata, mas a mente que se move através de parâmetros materiais. Tempo, espaço, eventos. O mundo espiritual é atemporal, como o inconsciente, que é atemporal. Porém, é preciso que nós também aprendamos a criar sintonia para que os amigos que já foram, eles que velam por nós, possam ter condições de nos ajudar. Uma vez, há mais de 10 anos atrás, quase 20 anos atrás, eu estava muito triste por alguns eventos que estavam acontecendo em minha vida. Eventos extremamente difíceis, humilhações e afrontas extremamente difíceis. E eu, de repente, tive uma visão. E eu me lembro que eu estava deitado na minha cama e abriu-se como se fosse um flash que durou por alguns instantes. E eu vi uma cidade que eu não conheço. Eu nunca vi aquela cidade em nenhuma fotografia. E eu escutei uma voz dizendo: olha as janelas. E eu vi as janelas desse lugar das cidades e havia muitas torres e pessoas com lenços brancos sacudindo. E a voz me dizia, era uma voz de uma mulher, a minha mentora, a Asmina. E ela dizia: todos nós daqui torcemos por você. Seja forte. Estaremos aqui para quando você voltar. E em muitas outras ocasiões em que eu estava também muito triste, normalmente me era mostrado coisas que eu já havia feito,
E aí eu percebia, bom, eu estou passando algo muito, muito menor do que isso que eu fiz. O fato é que, queridos irmãos, nós nunca estamos sós. Outro dia, um pouquinho antes de eu receber os últimos resultados pós-cirúrgicos relativos ao câncer que eu estou enfrentando, eu estava em visita à casa da minha mãe e eu vi a minha madrinha que havia desencarnado há muitos anos. Eu ainda era um adolescente. Eu vi meu pai, que havia desencarnado há mais ou menos uns 7 anos. Vi o irmão mais velho dele, que desencarnou antes dele. E vi a esposa desse irmão, que era uma pessoa que ficava comigo quando minha mãe me deixava para trabalhar. Era uma tia muito querida. E eles vieram. Eu comecei a sentir a energia do ambiente ficar diferente. Eu passei o recado que meu pai mandou para minha mãe. E em segredo, eu não contei isso para ninguém na época, só contei bem depois. Essa minha madrinha, que era minha tia, irmã do meu pai, tia Zuzu. Tia Zuzu botou a mão aqui no meu queixo e disse assim: "Ô, meu Chiquinho, tenha força, porque ainda não acabou. Esta é uma visita para você. Nós somos sua família e viemos lhe dar apoio. Nós estamos aqui e nós viemos por você." Eu tive a graça de poder testemunhar isso. Necessariamente não é preciso ou importante que alguém tenha mediunidade para vivenciar esse aconchego, porque às vezes não é assim que acontece. Às vezes a gente vai precisar encontrar as mensagens ocultas nas leituras, nas palavras amigas, nas falas dos estranhos, nas notícias que chegam, dos bichinhos que estão conosco em nossas casas, muitas vezes, e que são as nossas únicas companhias, por vezes. Enfim, Deus, o princípio divino, em sua infinita perfeição e amor oniabarcante, nunca deixa de nos cercar de todas as possibilidades para que nós possamos nos relembrar de que esta melancolia, esta tristeza, este momento difícil, este medo, este problema, esta doença, inclusive esta vida, são coisas que vão passar. E não é que a gente não tenha que ser feliz aqui, ou que a gente tenha que sofrer aqui para ser feliz no futuro. Nós podemos ser felizes aqui. Nós podemos ter alegria aqui. É que esse tipo de alegria e esse tipo de paz interior, nós só conseguimos ter quando desenvolvemos 2 coisas muito importantes: a gratidão por tudo aquilo que nos acontece e a aceitação genuína, sem deixar de fazer nada ao nosso alcance para melhorar as coisas em torno de nós. Porque aí nós sabemos que tudo que nos chega sempre é por amor, para o amor, para o crescimento, para o melhor. E nós sabemos que cada vez que estamos disponíveis para resgatar mais uma parcela de uma dívida, nós ficamos mais leves. Pense você, se comprou uma casa, um apartamento, um carro, quando você consegue amortizar aquele empréstimo e você se livra daquela dívida, pagando muito menos do que você teria que pagar se fosse pagar todas as prestações.
Não é alívio que você sente? É a mesma coisa quando se trata dos nossos realinhamentos com a lei. Deus não nos pune. Quem nos realinha com a lei é a própria lei e a nossa própria consciência. É por isso que muitas vezes algumas pessoas vão vivendo aqui pelo mundo sem passar por coisa nenhuma, e a gente diz, mas essa pessoa está aprontando tanto, mas ela ainda não está madura o suficiente para angariar aproveitamento de determinadas experiências. Mas creia, nada é como parece. As aparências enganam tanto, e nós às vezes achamos que as vidas dos outros são sempre tão melhores do que as nossas. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos o que é estar nos sapatos alheios. Mas nós podemos aprender a ter mais empatia, a ter um pouco mais de fraternidade, amor em nossos corações e começar a ter um pouquinho mais de boa vontade para lembrar de todos os esquecidos, orando pela humanidade todos os dias, carregando um pacotinho de macarrão, de molho, de biscoito, no seu carro, na sua bolsa, na sua mala, para doar na rua, quando você estiver passando por alguém que esteja pedindo auxílio, ou aprendermos a estar um pouquinho mais disponíveis para escutar aquele desabafo, que muitas vezes a gente se esquiva porque a gente já está se sentindo sobrecarregado. Ou muitas vezes calarmos quando aquela pessoa fala algo que é infeliz. Mas a gente já sabe que o mal é apenas a ignorância em ação, da mesma forma que a caridade é o amor em ação. Então, nenhum de nós está livre de vivenciar a melancolia. Nenhum de nós está livre de sentir vontade de que as coisas passem logo, de que a gente não sinta mais nada. Mas não é assim que acontece. Nós precisamos seguir segurando a nossa cruz, aquela que nós mesmos construímos, até o fim, até ao fim. Ou seja, até que uma finalidade se cumpra. A finalidade de nós podermos nos tornar aptos, vida após vida, reencarnação após reencarnação, aptos a voltarmos para a nossa fonte. Sabe por quê? Porque eu e vocês somos filhos da mesma fonte. E como filhos da mesma fonte, nós compartilhamos o mesmo destino. Sabe qual é esse destino? Esse destino é a luz. Esse destino é a felicidade. É a paz. Não como o mundo dá, mas como Deus, como Cristo, nos oferecia. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo vos dá, mas como Deus que está nos céus. Assim, nós todos possamos nos fortalecer a cada dia. E lembrando sempre que o querido amigo, que o irmão maior, que aqui esteve há mais de 2000 anos e que nada devia, que não tinha nenhuma conta a acertar com a lei, aceitou vivenciar uma vida difícil, foi dilapidado, foi vilipendiado, foi coroado com espinhos,
foi lacerado com chicotadas. Recebeu vinagre quando tinha sede. E ali no madeiro infamante, como diz Emmanuel sempre, antes do seu fim, do fim daquele corpo, olha para os céus e pede ao Pai maior que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Alguns de nós talvez estivéssemos por lá. Quantos de nós não deserdamos naquela hora? Agora, porém, não é mais hora de deserdar, porque esta é a hora, meus queridos amigos, de segurarmos nas mãos do Cristo e seguirmos nossa jornada até ao final, porque Jesus nasceu e eu nasci. Jesus cresceu e eu cresci. Jesus venceu e nós venceremos. Jesus alcançou e nós alcançaremos. E com Jesus nós nos livraremos de todos os males e inimigos, encarnados e desencarnados. Deus é mais do que tudo, nada é mais do que Deus. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Viva Jesus! Até o próximo domingo, se Deus quiser.